O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim. E alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmo o projeto de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, estamos nos aproximando do Natal e de forma mais intensa nós somos chamados a preparar o caminho do Senhor. Assim como João Batista, nós também somos chamados a viver esta expectativa e nos prepararmos, sim, para celebrar o nascimento do menino Deus, mas também nos prepararmos para o nosso encontro definitivo com o Senhor, seja na sua segunda vinda, na sua vinda gloriosa, ou seja, a partir da minha morte, porque para o cristão a morte não é o fim, mas a morte é um sinal de esperança para aqueles que vivem a fidelidade a Deus, a fidelidade ao Senhor, aqueles que buscam diariamente a santidade de vida, aqueles que aceitam, porque Deus ele não obriga ninguém, simplesmente convida à conversão. Mas para que eu possa participar desse encontro definitivo com o Senhor, eu preciso estar preparado. Por isso esse tempo do advento e a partir de hoje e amanhã, se intensificam na liturgia esta preparação para o Natal e para a segunda vinda do Senhor. Tanto é que o profeta Isaías, na liturgia de hoje, na primeira leitura, nos leva a meditar sobre o amor esponsal de Deus pelo seu povo. Porque cada um de nós, ou seja, e para com cada um de nós, e porque nós também precisamos fazer esta experiência com esse amor de Deus. A experiência com o amor esponsal de Deus nos leva a uma alegria plena, uma alegria que nós não conseguimos expressar, porque se nós formos explicar, ou seja, o padre já enrolou aqui, né? Mas ao tentar explicar esta experiência do amor esponsal, nós corremos o risco de esvaziá-lo.
É um amor que você se sente abraçado, se sente acolhido. É um sentimento onde você parece que está nas nuvens, porque Deus está ali contigo, te levando a experimentar de uma forma mais pura o seu amor, mas ainda assim, essa experiência com o amor esponsal aqui, a partir do batismo no Espírito Santo, assim a partir da efusão do Espírito Santo, é apenas uma fagulha do amor de Deus, desse amor esponsal que Deus tem para com o seu povo e para cada um de nós. Veja também, ele nos fala da importância que a provação tem em nossa caminhada de fé. Mas como assim, Padre? Sim, o profeta Isaías, ele nos diz da importância da provação, do sofrimento. Assim como Jesus sofreu, cada um de nós também vamos passar pela cruz. Mas nós precisamos entender que a provação, ela tem uma finalidade única. E qual é a finalidade da provação? Mas, Padre, o que é provação? Antes de entrar no termo provação, provação são os sofrimentos humanos, a dor da perca, quando perdemos algum ente querido, um acidente, né, uma pandemia, assim como nós estamos vivendo, mais uma variante, né, que está assustando todo mundo, mas isso tudo é provação. Então, o que quer dizer provação? Provação vem de prova. O Senhor permite na nossa vida estas provações, estas provas, para nos provar em quê? Nos provar no nosso amor para com Ele. E quem experimenta o amor esponsal de Deus, ele é capaz de suportar tudo em silêncio e oração. Veja o exemplo de São João da Cruz. Quando os frades ali do Carmelo, né, os superiores o prenderam, deixaram ele só a pão e água. Ele gritou, murmurou, reclamou? Não. Ele sofreu, mas em silêncio e oração. E quando Deus o justificou, né, quando ele saiu desta provação, ele não se fez de vítima. Ele não se fez de coitado. Ele louvou e agradeceu a Deus pela provação, porque o levou ao amadurecimento da fé. Veja outro exemplo, o Padre Pio recebeu os estigmas, né, aquelas feridas que ele carregou durante 50 anos. Pior ainda, quando ele foi injustiçado, levantaram calúnias contra ele, que os seus superiores, o seu bispo perseguiu, e a Santa Sé teve que calá-lo, ou seja, proibiu ele de atender confissão e celebrar em público. O que ele fez? Ele se levantou contra a sua instituição, ele se levantou contra o seu bispo, ele se levantou contra a igreja? Não. Ele viveu em silêncio e oração, celebrando todos os dias ali dentro do convento sozinho. E quando ele saiu, né, quando alguns amigos, ou seja, chegavam até ele, querendo, né, ali no impulso, queriam defendê-lo, queriam, né, falar mal do bispo, queriam falar mal dos seus superiores, ele, silêncio. Ele não incitou ninguém a se levantar contra a igreja e muito menos contra a sua instituição. Isso é um sinal de provação e de santidade. Pessoas que experimentaram o amor de Deus, experimentaram de uma forma profunda esse amor esponsal e lutaram até o fim. Mas com qual arma? Não pela murmuração e não pelas palavras malditas, mas pela oração e o silêncio e a obediência. Então a provação tem essa finalidade, de nos provar diante daquela situação difícil que nós estamos vivendo, o nosso amor para com Deus.
Porque se diante da doença, se diante da pandemia, se diante das injustiças, se diante das calúnias, se diante das fofocas, se diante dos falatórios, nós reclamarmos, nós levantarmos a nossa voz com fúria contra o outro, se nós levantarmos a nossa voz contra, as pessoas que nos injustiçaram, porque nós queremos fazer justiça, nós estamos fazendo a vontade do demônio e não a vontade de Deus. Por isso o profeta Isaías nos alerta que a provação, o sofrimento, faz parte da caminhada de fé. Nós somos convidados a trilhar um caminho de santidade e a reconhecer na figura feminina de Sião, o povo sofredor, que se sentia como uma mulher abandonada e aflita, que agora experimenta a alegria de se sentir amada por um esposo fiel, que é Deus, que não repudia a sua companheira da sua juventude, mas a ama ainda mais ternamente. Mesmo diante das rebeliões do povo de Israel, mesmo diante das realidades dos fariseus, Deus continua nos amando e leva a sério a sua aliança para conosco. E por isso, nesse tempo do advento, nós somos chamados a limpar o nosso coração para receber o menino Deus em nosso coração e para nos prepararmos para o dia da nossa partida, ou o dia da vinda gloriosa do Senhor. O Senhor nos conhece, assim como conhecia Sião, aquele povo que se sentia abandonado, que se sentiam aflitos. Quantos de nós não sentimos isso hoje? Abandonados, aflitos, cheios de ira, de revolta e muito mais, sem esperança alguma. Mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante dos nossos pecados, Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Ele continua insistindo e propondo para nós, a cada dia, um caminho de santidade e de conversão. Mesmo em meio às provações, mesmo em meio às dificuldades que nós vivemos, é possível sim viver de forma digna, de forma santa, assim como o exemplo de São Padre Pio, assim como o exemplo de São João da Cruz e tantos outros santos que sofreram e hoje estão no altar. Por isso nós somos chamados a olharmos para os santos da igreja, aqueles que deram certo, aqueles que nos ensinam um caminho de justiça, de fidelidade e amor a Deus. Porque muitos acabam, por causa da falta de esperança, porque já estão largados mesmo aí na vida de pecado, quando vê uma pessoa dentro da igreja cair, ela diz, por causa disso que eu não vou mais na igreja católica. Infeliz de ti. Por isso nós somos chamados a partir de hoje a nos prepararmos melhor, a entendermos quais são as nossas obrigações de batizado, a entender e começar a estudar mais sobre a doutrina da igreja, sobre o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, dedicar mais tempo à oração diária, do que perder tempo nas redes sociais, que muitas vezes não, de fato, nos manipulam através dos algoritmos. Então nós precisamos deixar de lado aquilo que nos afasta de Deus
e buscarmos aquilo que nos leva para Deus. Oração, contemplação, meditação da palavra, reconhecer-se pecador, buscar a confissão e trilhar um caminho de conversão. Porque Deus insiste em nos salvar. Por isso nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. Mas vai chegar o dia em que o Senhor virá para julgar os vivos e os mortos. É isso que nós cremos. Mas para participarmos da glória de Deus, é preciso um caminho de conversão e um caminho de santidade. Ninguém é obrigado a isso. A escolha é sua. Ou você escolhe o caminho de Deus, ou o caminho do mundo. Mas saiba que a sua escolha terá consequência para a eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.